Olá, eu sou Carla Viola, uma psicanalista, e hoje no nosso bate-papo nós vamos falar sobre adolescentes. Então, papai e mamãe que tem adolescentes aí na sua casa, vale a pena você assistir, porque hoje você vai conhecer um pouquinho sobre o temperamento do seu filho. Por que, Carla, eu tenho que conhecer o temperamento do meu filho? Quando você conhece o seu filho em todos os detalhes, fica muito mais fácil você administrar no dia a dia aqueles conflitos, aquelas situações que te colocam um xeque-mate, você não sabe como agir. É muito importante, gente, não só a gente conhecer os filhos, mas como a gente conhecer como funciona cada ser humano. A gente tem a mania de ficar taxando todo mundo de uma forma igual, fazendo comparações, falando que um comporta assim, o outro comporta assado, como se isso fosse determinante para classificar a pessoa, se ela é certa ou errada, se ela está agindo bem ou mal. Então, vamos parar com isso, porque cada ser humano tem um modo de funcionar, tem uma forma de lidar com as coisas, com o mundo, com as emoções. E é importante a gente conhecer esses detalhes, gente, porque quando a gente começa a compreender como são os temperamentos das pessoas, a gente para e fala: ah, essa pessoa ela age dessa forma, né? Ah, que interessante. Então eu já sei que ela é desse jeito e eu sei que a forma de agir com ela deve ser desse modelo. É isso mesmo. Cada ser humano tem uma dinâmica. Os temperamentos, eles não mudam. É aquilo que você nasce, é nato, é biológico, né? O que nós vamos fazendo? Nós vamos aperfeiçoando, né? Nós vamos modelando isso de acordo com a nossa personalidade, que é aquilo que nós vamos aprender no nosso dia a dia, como a gente vai lidar com as situações, né? A personalidade, ela é moldada no desenvolver da sua existência, de acordo com a sua cultura, a sua família, o lugar que você mora, as características da vivência que você vai explorar aí no seu dia a dia. Agora, o temperamento não. Cada um já nasce com um temperamento. É aquilo que é nato, né? E aí você vai desenvolvendo aí no seu dia a dia, aperfeiçoando tanto o seu lado positivo quanto o lado negativo, ou a sua luz e a sua sombra. Então, papel e caneta para que você possa anotar, porque são muitas informações. Eu vou tentar ser o mais claro e objetivo. Eu não vou ficar focando muito na parte científica para você não perder a linha de raciocínio, porque o importante é você estar atento e compreender como você pode conhecer melhor o seu filho e saber atuar com ele no dia a dia para que não seja pesado nem para você e nem para ele, ok? Então, papel e caneta que nós vamos começar. Bom, os temperamentos, eles são classificados em 4 categorias. Nós temos o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Cada um desses temperamentos vai determinar como a pessoa ela age, ela pensa, ela sente no seu dia a dia, como ela vai agir nas situações para que ela possa se desenvolver socialmente, emocionalmente, psicologicamente, né? Então, você conhecendo como é a característica de cada um desse temperamento, fica mais fácil você lidar com essa pessoa agindo da forma que vai funcionar. Porque assim você vai compreender um pouquinho mais a respeito dessa pessoa. Você sabe, gente, quanto maior conhecimento, menos conflito, né? E quando eu digo conhecimento, não é só teoria, porque não adianta eu ficar falando aqui, olha, ele temperamento é assim, você age assim. Aí chega na hora, você no automatismo, pá, ficar na defensiva. Eu quero que você saia da defensiva, gente. Ficar na defensiva é o cérebro reptiliano, onde a gente fica sempre no defesa, ataque, fuga, luta. Para com isso. Vamos ter consciência das nossas ações e fazer com que o nosso convívio no dia a dia seja mais adulto, consciente, com menos infantilização,
Vamos fazer com que o nosso comportamento seja mais adulto, assertivo. A gente tem que parar de ficar no mundo infantil. Quando a gente fica nesse defesa, luta, ataque, sobrevivência, a gente está no mundo infantilizado. Então, quando nós somos adultos, nós temos que aprender a ser responsáveis pelas nossas ações. Esse é o primeiro ponto. Bom, hoje eu vou falar só de um temperamento do colérico, porque senão o vídeo fica muito longo e fica cansativo. No próximo vídeo eu vou falar do sanguíneo e depois no outro do melancólico e depois no outro do fleumático, ok? Sempre explicando o passo a passo, como é a característica, qual a dificuldade, como é que você pode trabalhar para que você possa conhecer como funciona o temperamento do seu filho e saber como atuar no dia a dia. Bom, vamos começar com o temperamento colérico. Eu fiz uma colinha aqui para não me perder. Bom, como é o temperamento colérico? Geralmente é uma pessoa idealista, muito ativa. Até às vezes a gente pode se confundir com hiperatividade, porque eles são elétricos, eles não param. Eles não precisam de estímulos. Por quê? Porque a vida dele tem que estar sempre um constante prazer imediato o tempo inteiro. É aquele que faz uma coisa, depois faz outra coisa. Ele é uma máquina de fazer. Geralmente ele é elétrico por natureza. Ele é uma pessoa extrovertida, intensa, ativa, pessoas que estão sempre inventando algo para fazer, são impulsivas, não cede à pressão, não importa o que as outras pessoas vão pensar dele ou não, tem sempre uma opinião formada, né? E não muda a sua opinião com facilidade, porque ele se acha o rei da razão. Geralmente são chamados de cabeça dura. Muito racional, ele tem dificuldade de colocar suas emoções, de expressar seus sentimentos, porque acha que tudo tem uma forma racional de explicar as coisas. Às vezes, tornam-se até um pouco insensível. Quando alguém geralmente começa a chorar perto dele ou dela, tá, gente? Eu tô usando dele aqui, mas vamos para simplificar, né? Quando começa a chorar perto, ele se sente um pouco instável, porque não sabe lidar com as emoções. Ele acha que às vezes até um pouquinho de drama da pessoa, de sensacionalismo, porque ele não sabe diferenciar o que realmente a outra pessoa está sentindo. Na realidade, ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Geralmente o colérico é aquelas pessoas que nunca vai pedir desculpas. Aliás, se ele pedir desculpas, opa, aceita, porque aquilo ali para ele é a morte. Como ele acha que é o dono da razão, tá sempre certo, pedir desculpa para ele é algo assim, coisa de outro planeta. O colérico, ele quer ser muito prático, mas é prático para ele mesmo. Ele tem uma mania de querer controlar toda a situação, passando às vezes até por cima das pessoas, não respeitando o limite de cada um. Porque quando ele quer resolver alguma coisa, ele vai lá, foca naquilo, resolve e não quer nem saber o preço das consequências. Ele é imediatista. O foco dele é atingir os seus objetivos, não importa o preço que ele vai pagar. E o grande problema é que ele não presta atenção às vezes nas armadilhas, ele não para pensar antes de fazer, ele simplesmente olha uma coisa, pá, já determina, passa ali o olhar dele, já sabe o que vai fazer, corre atrás, vai lá e faz, e depois, se aquilo não der certo, aí ele tem sempre uma desculpinha para justificar o que não funcionou. Isso geralmente acontece devido à sua impulsividade em querer resolver tudo do modo que ele acredita que é certo. E uma outra característica que às vezes irrita muitas pessoas é que ele é mandão. Ele adora mandar, adora colocar ordem, é como se a forma dele fosse correta e o resto do mundo tá tudo errado. Entendeu? Porque quando a pessoa ela acha que ela tem a verdade absoluta, que ela do jeito que ela faz, que é o lado correto, e o outro, quando dá opinião, ele sempre já vai dizendo, não, isso não vai funcionar. Por quê? Porque ele quer impor as suas decisões, porque ele acredita
que aquela forma é a forma correta de realizar. Por isso, o colérico, eles são grandes líderes, né? Porque eles adoram movimentar a massa, eles gostam de persuadir as pessoas. Geralmente são aqueles Dom Juans, né? Que chega, já é muito delicado, é muito generoso. Eles gostam de ser dominantes, mas a maioria das vezes são impacientes. Eles se acham autossuficientes e muito independentes. É aquele assim, eu não preciso de ninguém, eu sempre faço do meu jeito. Por outro lado, ele é muito diplomático, né? Ele é muito empático, ele ganha as pessoas com a sua empatia, com a sua generosidade, benevolência, né? Por quê? Porque ele é persuasivo, ele chega, né? É o Dom Juan, ele encanta, né? Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, porque é por detrás daquilo. Eles estão sempre já sabendo aonde que eles querem chegar. Eu sempre brinco que o colérico, ele é muito parecido com o traço de caráter psicopata, né? O manipulador, o persuasivo, né? Aquele que gosta de encantar, está sempre dando um jeitinho para conseguir o que quer. Para você que tem um filho colérico, lembre-se, gente, ele tem muita energia e você precisa, às vezes, trabalhar a energia desse adolescente, dessa criança, no esporte, nas atividades, na arte, sempre ocupando o tempo dele de uma forma produtiva. Para quê? Para que ele possa sentir que aquilo que ele está fazendo gera um benefício, porque tudo para ele tem que ter um benefício por trás, né? Ele não precisa de muito estímulo, mas se você colocá-lo naquelas atividades que ele gosta de fazer, ele sempre vai buscar fazer o seu melhor. Ele sempre vai procurar ter um destaque naquilo que ele faz. Não só fazer o seu melhor, mas ser o melhor, porque ele é muito competitivo. Então, preste atenção. Se você tem um filho com esse temperamento colérico, gasta a energia dele com vontade. Coloca ele em esporte, procura também colocar limites, tá, mamãe? Geralmente, como eles são persuasivos, eles vão com jeitinho, né? Manipuladores, eles sempre vão falar aquilo que você quer ouvir. Então, ó, cuidado, olho aberto, porque na hora que ele vier com aquele jeitinho, você já chega assim, mesmo, meu filho. Oh, que pena, a mamãe não vai poder fazer dessa vez para você, mas espera que da próxima vez, quem sabe dá certo. Você tem que ter jogo de cintura também. Não adianta você bater de frente que ele vai te, contornar para vencer, para atingir o objetivo dele. Entendeu? Então, filho colérico tem que ter jogo de cintura, porque eles são manipuladores por natureza. E quando eu tô falando manipulador, gente, não é esmaldade, não. A criança, ela aprende, ela faz um raio-x dos pais para entender, né, quais são os pontos fracos e fortes e saber por onde lidar. Cada um tem um temperamento e cada um tem uma forma de agir. Então, se você tem um filho colérico ou você convive com uma pessoa colérica, vale a pena você observar para você entender como você deve atuar. Como a criança colérica, ela é autoconfiante e ela adora um desafio, você vai ter que aprender a jogar com ela. De que forma? Brincando, de forma que você vai criar uma competição para que ela possa se sentir estimulada a ganhar. Então, todas as vezes, por exemplo, você vê o quarto dela que está uma bagunça. Aí você vai chegar para ela e vai falar assim: olha, aqui eu estou vendo que tem um campo de batalha onde tem várias minas. O que a gente pode fazer? Vamos ver quem descobre mais as minas guardando. Quem guardar mais a roupa é porque descobriu mais minas. Isso é uma brincadeira. Eu estou dando uma sugestão aqui para você entender. Entendeu? Como ele é competitivo, ele vai querer guardar mais, né, para ganhar de você. Ele sempre vai querer ganhar. Então, você pode criar brincadeiras para fazer com que ele
entre no seu jogo e faça aquilo que você precisa que ele faça, né, de uma forma divertida, e ao mesmo tempo você está ensinando ele ali que precisa de ter ordem, né? Não adianta dar ordem para ele, porque ele detesta receber ordem. Quando ele recebe ordem, é igual um burro empacado, entendeu? Ele vai ficar de frente, por quê? Porque ele sente que ele é que tem que comandar a parada. Uma outra dica também para o colérico é, como ele não gosta muito de receber ordem e ele é muito independente, em vez de você perguntar para ele, por exemplo, qual camisa você quer usar? Você já determina. Você quer usar a camisa vermelha ou azul? Porque aí ele vai achar que ele está escolhendo, entendeu? Na realidade, você já está dando as sugestões ali que você quer e aí ele já vai achar que ele está escolhendo aquilo. É igual, por exemplo, você quer tomar banho agora ou depois do jantar? Você não vai perguntar para ele que horas você vai tomar banho. Sempre já dá para ele aquelas sugestões que ele não tem outra opção de escolha, né? Você já está determinando para ele ali, para que ele escolha dentro daquele horário que você já está determinando. Na realidade, ele vai achar que ele está escolhendo. Se você começar com essa tática desde pequenininho, você já vai condicionando ele nesse aspecto a sempre achar que ele tem opinião de escolhas e ao mesmo tempo, gente, isso não é persuadir. O que acontece? Vamos entender. Eu estou ensinando aqui para você um temperamento que não é fácil de lidar, né? Porque é um temperamento que ele é muito racional, ele é decidido, ele tem que ser do jeito dele, na hora dele. Então ele não aceita muita opinião. E se você já sabe que você tem um filho dessa forma, você tem que saber jogar na linha daquilo que não vai contra o temperamento dele. Porque se você mostrar muita autoridade, porque você vai fazer isso, ele vai bater de frente com você. Entendeu? Isso não é porque ele quer ganhar, não, porque já é nato dele. Ele já tem esse temperamento aonde ele tem que escolher, aonde ele tem que fazer isso, aonde ele tem que... Isso é do temperamento dele, você não vai mudar esse temperamento dele, é isso que eu quero que você entenda. Então a gente tem que ser mais inteligente. Como a gente atuar quando você está em frente a uma pessoa que tem um temperamento colérico. Um outro ponto também que não é fácil, o colérico, porque ele é tudo rápido, ele acha que o outro sempre é lento e ele tem uma dificuldade incrível com a lentidão do outro. Ele acha que o outro é lento, que o outro é devagar, que o outro não sabe fazer as coisas. Por quê? Porque ele não sabe se colocar no lugar do outro. Lembre-se disso, mamãe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ensinar ele desde pequeno que cada um tem um ritmo e que ele precisa aprender a respeitar o tempo do outro, porque senão ele vai bater de frente, às vezes ele pode até humilhar o outro, dizendo que o outro é uma lesma, que é devagar, que não é assim. Então começa desde cedo ensinando para ele, olha meu filho, o seu irmão ou essa pessoa, né, com quem ele está convivendo, ele não tem o seu tempo, não quer dizer que ele não vai fazer direito, só que ele vai fazer num tempo diferente. Cada um tem um ritmo e uma velocidade. Às vezes você é mais rápido, o outro ele tem que observar mais, ele tem que fazer. Porque como o colérico, ele tem essa hiperatividade, ele acha que ele tem que ser um trator. Isso aí é inconsciente dele, é a natureza dele. Então ele vai pegando, ele vai passando, ele vai fazendo o que quer e às vezes passa por cima do outro, né? Até não respeitando o limite do outro. É por isso que eu falo que mães de colérico têm que botar essa criança, esses adolescentes para fazer muito esporte, gente. Tem que gastar a energia dele. Não adianta, porque se você não gastar a energia dele, ele vai gastar a sua energia. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. As mães de colérico têm que entender que ele precisa sempre colocar limites, porque o colérico, ele sempre às vezes fica na extremidade. É o 8 ou 80, né? Principalmente, por exemplo, se a outra pessoa começa a dar opinião.
ela já vai chegar e vai contestar. Não, não é assim. É assim, 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 assado. Né? E às vezes passa por cima da opinião do outro, né? De não aceitar. Então, o que, que você tem que chegar para ele e falar assim, olha, meu filho, não. Você tem que aceitar a opinião do outro. Né? A gente precisa aprender a ouvir as pessoas, a entender o que essas pessoas querem, porque senão eles vão ficar sempre frustrados, achando que o mundo precisa de dar aquilo que eles querem. Né? E não é assim que funciona a vida. Então, mamãe e papai, trabalhe isso com seus filhos coléricos. Por isso que eu estou aqui gastando o tempo inteiro mostrando o que é um filho colérico, para que você possa entender como atuar no dia a dia com eles. Então, recapitulando aí rapidamente, né, para as mães e pais de coléricos, gaste bastante energia. Na hora que você tiver que dar alguma ordem, procure jogar com ele no aspecto assim de tornar aquela ordem um pouco motivante, porque ele adora a motivação. Aliás, ele é movido à motivação, né? É uma máquina de motivação, porque ele tem que o tempo inteiro fazer uma coisa, fazer outra. É como se o tempo dele tivesse estar ocupado a todo momento. Né? Então, o que você tem que fazer com ele? Você tem que ensinar desde pequenininho a fazer com que aquilo seja divertido, né? Porque se você começar a dar muita ordem, a falar, a gritar, a mandar, ixa, ele é igual aquela mula, ele vai empacar, vai ficar com raiva, ele vai fazer, mas depois vai embora, não vai repetir aquela obrigação de novo, porque ele sente que ele está sendo dominado, ele não gosta de se sentir dominado. Então, como ele é muito competitivo, brinca com ele, né? Começa a criar brincadeiras, por exemplo, quer ajudar na cozinha. Ah, vamos ver quem limpa melhor? Vamos ver que é o prato aqui, o talher, dá pra gente enxergar aqui a colher, dá pra ver o rosto como espelho. Vamos ver quem é melhor nisso, né? Ele é competitivo. Então brinca, faça com que seja divertido, né? E na hora de dar para ele opção também, não pergunta para ele o que ele quer. Já dá as opções para ele, dá duas opções para que ele sinta que ele está escolhendo, mas por trás disso é você que já está determinando o que você quer. Entendeu? Se você começar desde pequenininho a agir dessa forma, você vai ver que com o tempo você está educando, né? Que a vida tem sempre opções, não é tudo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, né? Ele vai ter que escolher entre uma coisa ou outra, por quê? Porque como para ele é tudo 8 ou 80, ele sempre vai buscar os extremos, o imediatismo rápido. E ele, como é muito racional, não muito pouco emocional, então ele vai querer que tudo seja do jeito dele, às vezes passando por cima do outro. Né? Então, vai trabalhando esses pontos com ele. Olha, tem que respeitar limite. Olha, a pessoa pensa assim, ela é diferente de você. Sempre mostrar a diferença, porque eles têm muita dificuldade em aceitar o diferente. No início ele vai com encantamento, mas aí depois ele cai fora. Principalmente quando fica adulto, tem muita dificuldade nos relacionamentos, né? Porque vai estar sempre buscando alguém que o estimule, e quando aquela pessoa ele acha que não tem estímulo nenhum mais, ele cai fora, busca outro estímulo, né? Porque precisa de prazeres imediatos, precisa de estar com muita coisa, sempre tomando decisão, sempre fazendo o que quer, e se essa pessoa não faz o que ele quer, começa a contrapor muito, ele não aceita ordens e cai fora, entendeu? Então, hoje eu fico por aqui com o colérico. No próximo vídeo eu vou falar sobre o sanguíneo, né? Como é o temperamento sanguíneo e como vocês pais precisam lidar com isso, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, me ajude a divulgar o canal. Eu preciso de você também para que eu possa crescer e levar essa informação a vários pais, para que eles possam compreender um pouquinho qual é o temperamento dos seus filhos e poder os ajudar no seu desenvolvimento do dia a dia, sem muita loucura, né? Hoje em dia eu vejo que os pais estão muito perdidos na educação dos filhos
E educar filho, gente, não tem muito segredo, sabe? É a gente, como tudo na vida, né? Eu falo que a gente tem que, primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar conhecimento daquilo que nós estamos realizando. Buscar toda a informação necessária para que você conheça aonde você está pisando. E a partir daí, você vai um dia de cada vez com consciência, observando o que está acontecendo e buscando possibilidades dentro daquilo que você se orientou e experimentando como agir, não ficar naquela repetição neurótica, sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, não tendo resultados diferentes, mas buscando com consciência como agir, né? De forma que tanto você quanto os seus filhos possam ganhar com toda essa vivência que vocês estão fazendo no seu dia a dia, ok? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.